E agora tem um terceiro episódio da nossa série de entrevistas com o governador Carlos Moisés. O assunto de hoje é o fim das secretarias regionais e a relação com prefeitos. O senhor mesmo define o seu governo como municipalista, né? Acho que essa palavra ficou muito marcada na gestão do governador Carlos Moisés. Quando que surgiu o start? Quando que surgiu essa... Vocês perceberam que esse era o caminho? Antes de eu ser governador. Eu tive algumas experiências, eu tenho 30 anos de serviço público, né, prestados ao Corpo de Bombeiros Militar, e é importante destacar que quando você é um comandante, como eu era, oficial do Corpo de Bombeiros, você tem que se relacionar com os municípios, você tem que se dirigir às secretarias de Estado para pedir investimentos, para fazer postos de guarda-vidas, para ampliar quartéis, para criar novas unidades. E a gente percebia que, além do trâmite, por exemplo, a experiência que a gente teve com as SDRs, né, com as secretarias regionais, além da dificuldade de não haver investimentos, a gente percebia que também não tinha uma estrutura adequada. Então, essa experiência de fazer com que os projetos vinculados ao governo do Estado pudessem ser concretizados no município com aquelas dificuldades, a gente percebeu, bom, eu como coordenador regional de Defesa Civil, que fui lá no sul do Estado, eu me instalei, não na Secretaria Regional, existia a Secretaria Regional, eu me instalei numa associação de municípios, na Amurel, assim como tem várias associações, são 16 associações, se não me falha a memória, né, Estado afora, e eu percebi que a associação tinha um grupo de pessoas que conhecia bem as prefeituras, as demandas, os prefeitos tinham liberdade de se relacionar ali, e ali eu comecei a trabalhar essa prática municipalista, criamos novos postos, quartéis, e eu trouxe essa experiência comigo. Então, dessa experiência, resultou em duas decisões. Uma delas, fechar as secretarias regionais, Secretarias de Desenvolvimento Regionais, ou as ADRs, por último, né? Fechamos 20 secretarias, extinguimos todas elas. E a segunda é fazer uma relação direta com os prefeitos. Aí nós criamos os núcleos de projetos, junto com a CAN, com a Central de Atendimento aos Municípios, que são locados, a maioria deles, dentro das associações de municípios. Então, esse resultado do que acontece no governo hoje é uma prática que eu vivenciei, percebendo que a gente precisava estar mais próximo dos prefeitos. E foi realmente um movimento mais adequado. Hoje nós já temos mais de 3 bilhões e meio de investimentos nos municípios e com o projeto Plano 1000 nós vamos investir mais 7 bilhões ainda, 7 bilhões e 300 milhões de reais, aonde as pessoas vivem. O Plano 1000, para aqueles que não conhecem, é R$1.000 por habitante. Então, se a cidade tem 600 mil habitantes, recebe 600 milhões para investimento nos próximos 5 anos. Se ela tem 100 mil habitantes, ela recebe 100 milhões e assim por diante. Por isso que eu disse que há Plano 4 e 5 mil, porque nós temos pequenas cidades, como Urupema, como Quilombo, como tantas outras cidades pequenas que o Estado nunca chegou com investimentos de fato. Tem riquezas importantes ligadas ao turismo, como eu citei esses dois exemplos, né? Um no Oeste, outro na Serra Catarinense, e que estavam esquecidas de fato. E que na região do Vale a gente sabe que também acontece. Então, o Plano 1000 vai chegar nessas cidades todas, né? Em todas as regiões do Estado. Hoje, os prefeitos têm a confiança de saber que tem uma parcela de investimento do governo do Estado que será direcionada à sua gente. O direcionamento não é a partidos políticos, não é a correligionários. É por isso que hoje a gente percebe um movimento político, inclusive, dos vários prefeitos de estarem ao nosso lado, ao lado do governo do Estado, independentemente de sigla partidária, porque eles perceberam que essa não é a política velha nem a nova, essa é a boa política. Isso transformou o cenário que o senhor encontrou lá em 2019 para o cenário que a gente tem hoje aqui em Santa Catarina? Certamente. Eu percebo o nosso Estado hoje como campeão de geração de empregos, de novas empresas, na média, no balanço das empresas que fecham, que morrem, as que abrem. Nós criamos alguns caminhos para desburocratizar a abertura e o fechamento de novas empresas. A nossa JUSESC hoje é uma das mais eficientes do país, totalmente online. A gente hoje consegue, antes se levava 30, 40 dias para abrir uma empresa, hoje em alguns minutos, 8 minutos, você pode abrir uma empresa no estado de Santa Catarina. Isso tudo estimula. Nós estamos, por exemplo, nesse movimento municipalista, ainda dentro do Plano 1000, para você ter uma ideia, alguns prefeitos escolheram o seguinte: olha, a minha cidade é boa, é linda, é culturalmente importante, mas eu não tenho dinheiro para fazer aqui
um local para receber as empresas, né? Um centro, um parque industrial, alguns chamam de vários nomes, né? Então o prefeito tem lá um terreno, precisa colocar máquinas, abrir uma estrada, asfaltar, fazer um condomínio industrial. Aí a gente diz, ó, faça pelo Plano 1000, prefeito. Então, vários já fizeram esse movimento, alguns já se consolidaram, inclusive, já estão prontos, e as empresas começaram a vir, porque a empresa tem infraestrutura. Aí a Celesc, agora sob nova direção na nossa gestão, Celesc que deu muito tempo prejuízo, hoje começa a ser superavitária, mais de R$500 bilhão. Ou seja, a gente fechou as torneiras, a gente colocou pessoas retas, pessoas íntegras na gestão de todos esses processos, tanto na Celesc quanto na Casan e nas demais empresas públicas, e os resultados estão vindo, né? Os catarinenses vendo dinheiro colocado no município como nunca antes imaginavam que poderia ser possível. O Estado sempre investiu muito a partir de endividamento. A gente poderia colocar, vou sair um pouquinho da área da infraestrutura, da saúde, falar um pouquinho de segurança pública. No governo que nos antecedeu, nós investimos, o Estado investiu em 8 anos, na gestão anterior, R$300 milhões, fruto de financiamento. Você, Evandro, e todos que estão nos assistindo vão pagar até 2035 essa conta. Por isso que a dívida pública é alta, né? E agora nós já estamos fazendo a gestão dela, está diminuindo, mas eram governos baseados em financiamentos. Não se fazia boa gestão para ter recursos próprios. O nosso governo, lá 300 milhões. Nós, em 2 anos, investimos 343, superior com recursos dos catarinenses. Quando os equipamentos ficarem velhos, lá na frente, nós vamos poder reinvestir, porque nós não ficamos devendo. Agora, esse investimento do governo anterior fica com coletes balísticos vencidos, as viaturas sendo colocadas a leilão, etc., todos os equipamentos, informática, enfim, prédios, e a gente precisa reformar. E nós vamos continuar pagando. Então, essa é uma conta que não fecha. A boa gestão, e a nossa gestão tem sido considerada por institutos independentes como a melhor gestão pública do Brasil, a boa gestão, ela gera esperança, Evandro. Esperança para as futuras gerações, né? Nós precisamos sanear, e foi isso que nós fizemos. Quando nós assumimos o governo, você mencionou 2019, olha, isso que fez o Estado crescer, dizia-se que nós não íamos pagar a folha do servidor público, dizia-se que nós não íamos pagar, que seria impagável a dívida do governo anterior de 750 milhões na saúde, que ele resolveu simplesmente não pagar os fornecedores, os parceiros dos hospitais. Então, quando você oferta serviço de saúde, você tem que pagar o fornecedor, né? E nós tiramos tudo isso da agenda, cumprimos o nosso papel e hoje tem dinheiro próprio para investir. E é importante que a população de Santa Catarina saiba, e eu acho que essa oportunidade que nós temos através do veículo é muito importante, saiba do que está acontecendo no governo, para que a gente possa, de fato, ser julgado adequadamente pela nossa população quando esse julgamento vier, ou seja, o cidadão bem informado, sabendo a diferença da gestão, dessa gestão para as que nos antecederam, inclusive revisando contratos, né? Hoje com acordo de leniência, devolução de dinheiros, empresas que confessaram suas falhas, pagamento de propina, enfim, desvios na máquina pública. E as pessoas às vezes não entendem, mas o que é a revisão de contrato, governador? Em 2018, na gestão anterior, foi comprado oxigênio para os hospitais, esse mesmo que nós usamos para a Covid, foi pago 24 milhões. E nós pagamos 12 milhões, metade do preço, tiramos um atravessador. Então estabelecemos pregão eletrônico, estabelecemos o governo sem papel. Só o governo sem papel economiza mais de 30 milhões todos os anos em selo e papel A4. Então tem muita coisa que está acontecendo e é por isso que os catarinenses têm que observar de perto a nossa gestão, nos seguir nas redes sociais, receber notícia de governo, para que a gente possa acompanhar esse veículo importante que, na verdade, está nos dando a oportunidade de falar a verdade sobre o que acontece em Santa Catarina.